Vale do Silício é um dos primeiros lugares que muita gente pensa quando estamos falando de tecnologia. Isso porque a região do bairro da Califórnia abriga hoje várias das principais empresas do setor, sendo de Apple, Asus, Alphabet, Meta, Adobe, Nvidia, HP, Oracle e muitas outras empresas. Mas para chegar nesse patamar, o Vale do Silício vem traçando uma longa história desde o século retrasado, passando até mesmo pela Segunda Guerra Mundial. E é exatamente a história dessa região tão importante para a economia global que eu vou contar para vocês hoje. O Vale do Silício é uma região localizada no bairro da Califórnia que abrange os condados de Santa Clara, San Mateo e Alameda. O nome do local só surgiu em 1971 quando o jornalista chamado Don Hoefler faz uma série de reportagens para a revista Electronic News mencionando que ali era sede de empresas como a AMD e Intel, que utilizavam o silício como principal elemento na composição dos chips que fabricavam. Antes disso, o local se chamava Vale de Santa Clara, mais popularmente Vale das Delícias do Coração, uma referência à enorme quantidade de frutas que eram produzidas no local na época. Para facilitar, vou só chamar de Vale do Silício mesmo, até porque eu já esqueci os outros nomes. Os origins e a importância que ele possui hoje estão diretamente ligados a uma combinação rara de fatores históricos, acadêmicos, econômicos e culturais. No início do século XX, a economia ainda era fortemente agrícola, conhecida principalmente por pomares e plantações. No final da década de 1930, uma pessoa começaria a mudar o rumo do Vale do Silício. Frederick Ter, um professor de engenharia elétrica da Universidade de Stanford e que se tornaria conhecido como o pai do Vale do Silício em um futuro não muito distante. Numa época em que o papel das universidades era quase que exclusivamente teórico, Terman passa a defender algo radical. Pesquisadores e alunos não deveriam apenas publicar estudos, mas levar suas ideias para o mercado e criar suas próprias empresas. Ele começa a incentivar diretamente estudantes a empreenderem, oferecendo orientação técnica, apoio institucional e até ajudando a conectar esses jovens investidores e clientes. Um exemplo do apoio que ele deu a William Hewlett e David Packard, que fundariam a HP em 1939. Durante a Segunda Guerra Mundial, esse movimento ganhou uma força ainda maior. Com a entrada dos Estados Unidos no conflito, o governo passa a investir pesado em pesquisa científica aplicada, especialmente nas áreas de eletrônica, comunicações e sistemas de defesa. A Universidade de Stanford, sob forte influência de Terman, se posiciona como uma parceira ideal nesse esforço, recebendo contratos militares e passando a trabalhar no desenvolvimento de tecnologias para campos de batalha, que seriam usadas pelo Departamento de Defesa. Esse financiamento não só visava injetar recursos inéditos na universidade, como também criar uma cultura de resolução rápida de problemas reais com prazos curtos e foco em resultados práticos. Muitos laboratórios se expandem, novos centros de pesquisa são criados e estudantes passam a trabalhar em projetos que exigiam inovação constante. Ao final da guerra, toda essa infraestrutura que foi criada, o conhecimento que foi adquirido e essa mentalidade orientada ao uso comercial da tecnologia continuariam sendo basicamente pilares da universidade, que contribuiria para as futuras evoluções. Até mais ou menos metade do século XX, os circuitos eletrônicos dependiam principalmente de válvulas, o que limitava drasticamente o avanço da eletrônica. Mas nessa mesma época, entre 1951 a 53, pesquisadores do Bell Labs e da Texas Instruments, um centro de pesquisa científica e tecnologia, uma empresa de tecnologia respectivamente, começaram a fazer testes usando silício na criação de circuitos eletrônicos. Marco histórico é em 1954, quando Gordon Till, um engenheiro químico e metalurgista que trabalhava na Texas Instruments, apresenta o primeiro transistor de silício comercialmente viável. O silício suportava temperaturas mais altas, era mais durável, tinha desempenho elétrico mais constante e principalmente era abundante na natureza, já que podia ser extraído da areia. Isso reduzia drasticamente os custos e tornava possível pensar em produção em massa. A descoberta de que o silício poderia ser usado como material semicondutor mudou completamente esse cenário, permitindo a criação de transistores menores, mais baratos, duráveis e com consumo de energia muito inferior. Empresas de tecnologia começaram a se concentrar naquela região porque ali havia mão de obra altamente qualificada, universidades próximas e acesso a investimentos, criando um ambiente perfeito para experimentação e inovação. A indústria de semicondutores passou a se desenvolver rapidamente, com engenheiros e cientistas aprimorando o processo de fabricação, aumentando a capacidade dos chips e reduzindo seus custos em ritmo acelerado. Graças a isso, o Vale do Silício deixou de ser apenas um polo acadêmico, uma região qualquer da Califórnia, e deu seus primeiros grandes passos para se consolidar como o coração da inovação tecnológica global futuramente. Em 1958, época da Guerra Fria, o governo financia a fundação da Advanced Research Projects Agency, logo após o lançamento do satélite soviético Sputnik. A ARPA visava garantir que os Estados Unidos nunca ficassem tecnologicamente atrás de seus rivais geopolíticos, financiando pesquisas de alto risco e longo prazo. A partir dos anos 60, a agência começa a direcionar grandes volumes de recursos para universidades como Stanford e MIT UCLA, além de empresas privadas emergentes da Califórnia, criando um ecossistema único onde cientistas, engenheiros, militares e empreendedores trabalhavam de forma indireta, porém interligados. É nesse ambiente alimentado por dinheiro público e liberdade intelectual que surgem projetos que mais tarde dariam origens aos computadores pessoais, a computação interativa e até a rede ARPANET. A precursora da internet foi criada visando conectar centros de pesquisa envolvidos nos projetos da ARPA e permitir eles se comunicarem e compartilhar informações e recursos. Foi aí também onde surgiu o e-mail, embora seu funcionamento fosse bastante diferente como é hoje. E a partir da década de 60 também onde começamos a ver empresas que hoje dominam o mercado de tecnologia surgindo. Em 1968 temos a fundação da Intel, que foi fundada pelos físicos Robert Noyce e Gordon Moore, sendo que o primeiro produto que a empresa fez foi uma memória RAM. Isso logo a permitiu se tornar líder nesse mercado na década de 70. Época também que a Intel desenvolveu o primeiro microprocessador da história, o Intel 4004, lançado em 15 de novembro de 1970. Em 1975 temos a fundação da Microsoft por Bill Gates, que tinha recém abandonado a universidade, e Paul Allen, que era programador
programador da Honeywell. Em 1976, o trio Steve Jobs, que trabalhava na Atari, Steve Wozniak, que era engenheiro da HP, e Ronald Wayne, que também trabalhava na Atari, fundaram a Oracle, inicialmente Software Development Laboratory. Foi fundada em 1977 pelos engenheiros de software Bob Miner e Ed Oates e o programador Larry Ellison. Larry Page e Sergey Brin, estudantes da Universidade de Stanford, fundaram a Google em 1998 com a intenção de criar um motor de buscas inovador, já que na época você tinha que saber o link de um site para poder acessar. Em julho de 2003, Martin Eberhard e Mark Tarpen, que eram engenheiros e empreendedores do Vale do Silício, fundaram a montadora de carros Tesla, que futuramente até seria comprada pelo Elon Musk. Por último, quero destacar aqui também a fundação do X, na época Twitter, que foi fundada em 2006 por Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone e Evan Williams. Eu não consegui achar fontes confiáveis que estavam as profissões que eles tinham na época, perdão. O capital de risco e a explosão de empresas sediadas no local, como essa que eu citei e outras, foram decisivos para transformar o Vale do Silício no maior ecossistema de inovação do mundo, criando uma dinâmica inédita entre dinheiro, tecnologia e ambição empreendedora. Diferente do modelo tradicional de investimento em que se buscava segurança e retorno previsível, o capital de risco surgiu disposto a apostar em ideias ousadas, negócios ainda embrionários e fundadores jovens, muitas vezes sem histórico empresarial. Esse tipo de investimento assumia riscos elevados em troca da possibilidade de retornos exponenciais, que combinava perfeitamente com a cultura do crescer rápido que estava se criando em torno do ambiente. Atualmente, o Vale do Silício abriga algumas das maiores empresas de tecnologia do mundo, responsáveis por plataformas, serviços e produtos que influenciam bilhões de pessoas diariamente, passando pelas áreas da computação, inteligência artificial, biotecnologia, mobilidade, finanças e comunicação. O local segue sendo símbolo de criatividade, risco e transformação, adaptando-se constantemente para continuar relevante em um cenário tecnológico cada vez mais competitivo e descentralizado.